Gravação iniciada. Retomamos então a sessão. Houve um problema no áudio. Vou colocar agora então, eu vou compartilhar com os conselheiros o vídeo de gravação da sustentação oral do item 175, processo Combrás. Áudio gravado pela doutora Vanessa Peixoto dos Santos, OAB 212599, Escritório Craveiros Advogados. Compartilhando. Boa tarde, conselheiros da primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão do CARF. Eu vou utilizar a palavra para tecer alguns esclarecimentos desse processo e serei bastante breve. De forma bastante sintética, esse processo ele tem origem no pedido de PRDCOMP transmitido pela Combrás para abater débitos COFINS de dezembro de 2005 com créditos da mesma natureza em outubro daquele ano. Conforme estou demonstrado nos autos, em 14 de novembro de 2005, a recorrente recolheu uma guia DARF no valor de R$ 207.551,67 sobre o Código de Receita 5856. Porém, paralelamente, a recorrente apurou que o pagamento efetuado naquela data de 14 de novembro de 2005 foi realizado a maior, já que a COFINS naquele período, na verdade, foi R$ 184.574,74, o que gerou o crédito discutido nesse processo, que é de R$ 22.976,96. Com efeito, tendo em vista o crédito apurado, a recorrente procedeu com a retificação da DCTF na data de 3 de março de 2009. Porém, pouco mais de um mês depois, foi proferido o despacho decisório na data de 20 de abril de 2009. Ou seja, pouco mais de um mês. E apesar de a recorrente ter emitido a DCTF retificadora em tempo hábil, o despacho decisório considerou a DCTF original. Nesse cenário, a quarta turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal de Brasília julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente ao fundamento de que não houve a comprovação do direito creditório. Nesse sentido, considerou-se que seria necessário que a empresa, apesar de ter apresentado a DCTF retificadora, tivesse que ter apresentado também uma documentação contábil hábil para fazer a prova do seu crédito. Sobre este ponto, destaco um pequeno trecho da acórdão de primeira instância que diz o seguinte: a simples entrega da DCTF retificadora, por si só, não tem um condão de comprovar a existência do pagamento indevido a maior. Entretanto, como passo a demonstrar agora, esse entendimento não prospera, pelo seguinte: no caso dos autos, o direito creditório decorre da própria diferença entre o DARF pago, na data de 14 de novembro de 2005, em relação ao valor da contribuição apurada para aquele período que se encerrou em 31 de outubro de 2005. Nesse contexto, muito embora a DCTF retificadora tenha sido transmitida tempestivamente, é de se notar que o despacho decisório se baseou na DCTF original. Portanto, ele ignorou o valor real do crédito existente de COFINS para aquele período. Dessa forma, não é possível afirmar que não houve a comprovação da existência do direito creditório. Na verdade, mesmo que se entendesse que a DCTF retificadora deveria ter sido justificada, a recorrente deveria ter sido intimada para apresentar novos documentos e fazer essa comprovação, não como fez a decisão de primeira instância, que simplesmente negou a homologação ao crédito pleiteado. Nesse cenário, é interessante falar, como diz o artigo 165, parágrafo 1º, o artigo 165, o inciso 1º do Código Tributário Nacional, a restituição do débito tributário, ela é direito do sujeito passivo independentemente de prévio protesto, seja a restituição total ou parcial do tributo e qual for a sua modalidade. Assim, diante desse artigo, é possível notar que a autoridade administrativa não poderia ter rejeitado o direito creditório,
Tal conduta ela viola o devido processo legal e cerceia o direito de defesa da Combrade, vez que não se pode afirmar, mediante a apresentação da DCTF retificadora tempestivamente e da juntada aos autos do DARF pago, que não houve a comprovação da existência do direito creditório. Diante desse cenário, a recorrente pede, então, o conhecimento e, no mérito, o provimento de seu recurso voluntário, para que seja dado provimento à compensação pleiteada nesse processo. Por outro lado, conselheiros, caso reputem que o direito creditório de fato não esteja comprovado, assim como considerou o acórdão de primeira instância, considerando que o despacho decisório não analisou a DCTF retificadora, a recorrente requer que o processo seja convertido em diligência para que seja produzida a prova pericial. É isso que se apresenta, a recorrente agradece o uso da palavra e reitera o provimento de seu recurso. Acho que o Paulo ficou... Tá na escuta, Paulo? Sim, vocês me escutam? Sim. Sim. Eu ouvi perfeitamente. Gostaria de saber se todos ouviram. Elcio ouviu? Sim. Leonardo Andrade ouviu? Ouvi. Macedo ouviu? Pedro? Marcos ouviu? Ouvi. Laércio? Márcio? Também, presidente. Ok, todos ouviram. Pode passar o voto, então, relator. Ok. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e requisitos de admissibilidade. A controvérsia pode ser resumida nas razões da não homologação do pedido de compensação de crédito de COFINS supostamente pago a maior com débito do mesmo tributo no valor de 22.97696. Ao apresentar a manifestação de inconformidade, a contribuinte esclarece que efetuou o recolhimento via DARF na ordem de 207.551,67 a título da COFINS e declarou em sua DCTF o mesmo valor. Posteriormente, verificou que havia cometido um equívoco e que a sua apuração apontou como devido o valor de 184.574,74, havendo, portanto, uma diferença no valor de 22.976,96 pago a maior. Diante do que consta nos autos e nas alegações recursais, cronologicamente foi realizado o pagamento do tributo em 14/11/2005, apurado ter sido feito pagamento a maior, transmitido pelo pedido de compensação em 6/1/2006, retificação da DCTF para que passasse a constar o real valor devido do tributo em 3 de março de 2009, e o despacho decisório que não homologou o pedido de compensação em 20/4/2009. No sentido do contribuinte, o despacho decisório não apreciou a DCTF retificadora que foi transmitida antes da decisão e, por essa razão, o despacho é nulo. A DRJ, ao apreciar o manifesto de inconformidade, proferiu voto bem explicativo e concluiu que, eu transcrevo trecho da DRJ, no qual passo a ler. No caso, em análise em síntese, a contribuinte alega que teria pago valor maior do que o efetivamente apurado no período de análise, alega que teria se equivocado nas informações declaradas na DCTF, motivo pelo qual apresentou a retificadora. Apresenta demonstrativos no intuito de comprovar suas alegações. Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de apuração do valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das declarações originais. A declaração do contribuinte em DCTF é confissão de dívida, que confere liquidez e certeza à obrigação tributária. Neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação, é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração, conforme previsto no artigo 923 do RIS 99, transcrito a seguir, no qual eu penso aqui. O recurso voluntário, o recurso voluntário repete os argumentos da manifestação de inconformidade, a qual teve todos os pontos de
insatisfação apreciado e enfrentado pelo jogador de piso. Nesse sentido, ressalto que não vejo razão para reformar do acórdão que está alinhado com o posicionamento desse colegiado. A negativa... Só um instante. A negativa de homologação do pedido de compensação se deu pela ausência de crédito disponível para a compensação requerida, visto que a apuração fiscal levou em consideração a ausência de apresentação de documentos solicitados para verificação junto com as declarações transmitidas pelo contribuinte à época do pedido de compensação. Ressalto que a recorrente tinha que ter alinhado as informações declaradas, por vez retificada, com a escrituração contábil, demonstrando através do livro Razão Diário, o livro diário, os lançamentos das contas formadoras da base de cálculo da contribuição, destacando sobre qual rúbrica da apuração ocasionou o recolhimento a maior, fato que foi preponderante na avaliação do fisco. Não basta trazer nos autos DCTF retificadora, faz necessário um conjunto probatório harmônico no qual os valores sejam encontrados tanto nas declarações prestadas ao fisco quanto na escrituração contábil. No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar se há nos autos provas suficientes de que o crédito reclamado existe e, nesse caso, não restou comprovado o real valor devido da COFINS, dado que não foi demonstrado pela recorrente o lastro evidenciando nos registros contábeis, logo não há como identificar que o valor de 22.976,96 foram pagos a maior, pois assim determina o artigo 170 do CTN, no qual também trago para o voto. Permaneço argumentando sobre o ônus da prova e sigo aqui modernamente, defende-se a divisão do ônus da prova, permaneço seguindo aqui ainda e, diante da complexidade de um processo de compensação tributária, o recorrente deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja capaz de fazer presunções simples, aquelas que são consequência do próprio raciocínio do homem em face dos acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo aplicador do direito, e aí no qual eu cito trecho do ilustre Giuseppe Giovenda. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário, já mencionado, a falta ao crédito indicado pelo contribuinte, comprovação adequada da certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação pleiteada. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a não homologação das compensações. E aí, no caso, eu vou até retirar a não homologação aqui, diante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente? Paulo está mudo. É para eu começar a votar? Conselheiro Elcio, por favor. Bom, a questão aqui é o seguinte. Como a representante da empresa já tinha falado no vídeo, né, o contribuinte ele entregou a DCTF retificadora no dia 3/3/2009. E eu verifiquei a DCTF retificadora, ela caminha na linha da defesa, que realmente o pagamento foi maior e o débito foi menor. O despacho decisório foi proferido, nem é a ciência, quando ele foi emitido em 20/4/2009, quer dizer, depois da retificadora. As normas complementares da Receita Federal, assim como o CTN cuida da matéria no lançamento por declaração, mas na época do CTN era mais comum o lançamento por declaração, hoje é por homologação, mas eu acredito que também se aplica no caso da homologação. E fala que as normas complementares da Receita também da mesma forma, as instruções normativas. A DCTF retificadora, ela substitui integralmente a DCTF original. Então, quer dizer, no momento em que foi emitido o despacho decisório, independentemente do sistema da Receita ter suas datas de processamento, né, mas, na verdade, de fato, a DCTF original já não mais persistia. E o despacho da repartição de origem teve como base uma declaração que já não mais persistia. Então, eu concordo com o contribuinte que esse despacho é nulo. Então, eu voto como eu sempre votei nessa questão de matéria, e no caso,
como a DCTF retificadora foi entregue antes do despacho decisório, o despacho decisório tinha que ter sido prolatado considerando essa retificadora. Como isso não aconteceu, ele se baseou numa declaração que não mais existia, então ele é nulo. Então o meu voto pedindo vênia ao relator, no sentido de inaugurar a divergência, era para dar parcial provimento para que novo despacho decisório seja prolatado, considerando a DCTF retificadora apresentada antes da prolação do despacho original, sem prejuízo de realização de diligências para comprovar o crédito. Esse é o meu voto. Obrigado. Leonardo Andrade. Eu observei também esse fato que o conselheiro Elcio levanta na sustentação oral, presidente. Então, eu vou acompanhar, com devido respeito ao relator, eu vou acompanhar a divergência. Conselheiro Macedo. Eu vou acompanhar a divergência, até porque nós já enfrentamos matéria idêntica e foi como o Elcio descreveu. Então, eu acompanho a divergência. Pedro. Em que pese eu entendo a posição do Márcio, porque o contribuinte ele diz que tem um crédito, só alega, né? Mas não comprova. Então, questão material aí é muito fraca de comprovação por parte do contribuinte, né? Que rúbrica é essa? Como você falou, Márcio. Da onde que vem? Por que o pagamento é indevido, né? Então, assim, de fato, eu entendo, sim, que o seu raciocínio, que é interessante terminar o processo por aqui, né, de que não tem o crédito, não comprovou, né? Contudo, essa questão, apesar de ser uma questão formal, geralmente a materialidade prevalece sobre a formalidade, né? Mas, apesar de ser uma questão formal, é também uma questão realmente, como o doutor Elcio colocou, de nulidade. E eu não lembro da turma ter superado nenhuma vez um despacho decisório que analisou a DCTF original, quando já havia DCTF retificadora antes, né? Lembro até o conselheiro Marcelo, que era da turma. Não é muito comum, né, Pedro? É muito comum. Ele é bem rigoroso, ele era bem rigoroso na questão probatória também. Ele também votava para que um novo despacho decisório fosse proferido, analisando a retificadora, né, porque de não existia mais. Então, acompanha a divergência nesse sentido. A não ser que você queira adequar seu voto com relação a tudo, ou mantém, não sei. Mas, por enquanto, acompanha a divergência. Ok. Marcos. Eu até entendo a posição do Elcio aí, mas para mim, realmente, a minha posição é igual a do Márcio. Independente de ter de retificadora antes do despacho decisório, depois, quando tiver retificadora, ele tem que comprovar o erro. Então, bem ali no processo não tem prova nenhuma. Então, acompanhe o relator. Laércio. Eu já proferi votos no sentido da divergência, então acabou e vou acompanhar a divergência. Eu também. Perfeito. Eu também acompanho a divergência. Ok, essa questão formal, porque entendo, e aí volto a dizer que eu já tinha dito anterior, que o crédito é
né, realmente trazer só a questão do conto de cruzamento das informações significativo, ele pronto. Mas eu entendo que a turma é o despacho do ADCTF que já não teria mais validade por força da retificadora. Então, acordo os membros do colegiado, a maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. A partir daí é que o CATEM para ver de acordo. O retorno dos autos preparados, CTF retificadora, e reanalise o direito creditório sem prejuízo de intimar o contribuinte a complementar com documentos e a autoridade julgar necessários. Vencido os conselheiros Márcio, relator, e Marcos, designado para a redação do voto vencedor. O conselheiro Elcio Lafetar Reis acompanhou o julgamento, fez sustentação oral pela recorrente, a doutora Vanessa Peixoto dos Santos, do AB 212.599. Mas vamos ficar no 6-2 mesmo. Não tem problema. Eu vou disponibilizar aí. Entre perdas e ganhos, importantes são as emoções que vivemos. Isso aí. O texto que você falou até estava melhor que o meu, mas aí eu não lembrei ele todo. Não, mas ficou perfeito o seu texto aí. Mas eu mandei o texto aí. Se quiser verificar, quiser ler e corrigir algo. Presidente, agora começou a ficar ruim a sua conexão na fala, começou a travar. Peraí, vou reinicializar. Você sabe o horário, né? Não podemos fazer um cafezinho? Seria uma ótima ideia. Apesar de que tem muito processo, viu? É muita coisa. Tem bastante processo, hein? Tem muito. Vamos em frente. Vamos fazer um café, pastor. Bem rapidinho, né? Para acordar. 3 minutos, 2, sei lá. Ok. Não, ô louco, aí não dá nem para ir na cozinha. Né? Então, 4 minutos. O apartamento é grande, tá vendo? Vamos sugerir para o presidente 2 minutos para virar 5. O presidente já saiu, inclusive. Voltou. Como vocês perceberam, eu caí. Apoio registrou, ouviu a prolação da decisão do 175? Sim, presidente. Ok. Elcio, alguma retificação na redação? Não, é isso mesmo. Ok. Vamos interromper, então, para um intervalo. Por favor, apoio. Interrompa a gravação.